Fala, Diano, tudo bem? Vamos lá. Vê como tá a captação de som aí. Vai me passando aí, tá o feedback. Vê o som, tá saindo legal, o som. Isso. Vai passando aí, vê o som tá legal. Me ajuda aí, meu amor. Quem for entrando aí, tá, vai me dando um ok, o som tá legal. E nesse momento, nesses 5 minutos, a gente vai compartilhando aí para ajudar a live, que é um tema muito interessante hoje, um tema bem desafiante, né? Boa noite, Anete. Boa noite, Adriano. Tá botando lá. Isso aí, vamos compartilhando. Fala, Júnior. Vamos entrando, vamos compartilhando aí, tá? E daqui a um minutinho a gente já vai começar a trabalhar, né? Vamos falar um pouquinho sobre hoje o tema sobre o feminicídio, tá? A gente vai estar trabalhando, creio que vai ter participação de várias pessoas. Vocês aí, as mulheres aí também, eu queria que participassem legal hoje, com perguntas, tá? Então, vamos nesses minutinhos iniciais aí. A gente vai chamando o pessoal aí, vai chamando a galera aí, a gente vai compartilhando aí a live, tá? Hoje com o tema Feminicídio parte 1, tá? Essa live ela vai ser dividida também em 2 lives, tá? Nesse momento nós vamos falar sobre feminicídio, no segundo momento nós vamos falar sobre o empoderamento da mulher hoje na sociedade, tá? E todo mundo pode estar até assustado, mas um homem falando sobre feminicídio, eu acho que o que falta um pouquinho hoje é isso aí, né? Um homem falar sobre esse assunto. Eu vejo muitas mulheres falando desse assunto, eu vejo muito homens não falando do assunto. Eu acho que os homens também têm que falar do assunto, tá? Deixa eu ver, sim. Enquanto isso aí você vai compartilhando o vídeo, vai chamando as pessoas que você acha interessante. Eu vou te dar mais um minutinho pra gente pegar e compartilhar esse vídeo aí, tá? Para as pessoas poderem participar também, né? Que vai ser um momento também muito importante também, todo mundo tá participando, que esse é a hora que tem que estar, entendeu? Isso, vamos lá. Enquanto isso você vai marcando, vamos fechando aí daqui a alguns segundinhos, nós vamos estar já iniciando a live, tá? Sobre feminicídio, violência contra a mulher e a sociedade como tem lidado hoje, né? Fala, Fernanda. Isso. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Carita. Boa noite. Isso aí, a galera vai entrando aí, vai dando boa noite aí. Prepara as perguntas para serem feitas, tá? Porque é interessante as perguntas. Vou lá, cheguei. Vamos lá. Vamos lá começar, entendeu? Vamos lá, Tainá. Vamos lá. Ok, isso aí, ok. Vamos lá, galera. Bateu os 5 minutinhos que eu sempre dou para a gente poder dar um aquecimento aí de compartilhar, tá? Hoje eu me sinto na obrigação de falar sobre o tema, tá? Os me conhecem aí, eu sou pastor Alexandre, tá? Sou milito na área também, sou professor, tá? Em algumas disciplinas. Já tenho esse meio de comunicação no Facebook aqui, todas as terças-feiras eu sempre separo lives a serem concluídas, tá?
sempre nesse horário aí, ó, às 10 horas. A Mônica vai participar no... Cleita, a Mônica vai estar na terça-feira que vem, porque ela fez uma extração no dente, e ela só vai poder participar da live na terça-feira que vem. Então, como essa live vai ser dividida em duas partes, hoje eu vou tratar mais a questão do feminicídio, tá? A violência contra a mulher. E na terça-feira que vem eu vou estar falando sobre o empoderamento dessa mulher, né? Como que essa mulher, como que a mulher hoje, ela está vivendo na sociedade que nós vivemos, tá? Mas dando continuidade ao que eu estava falando, então hoje eu reservei um pouquinho para te falar um pouco sobre feminicídio, violência contra a mulher, tá? Que tem crescido de forma assustadora a violência contra a mulher. Tem ocorrido vários problemas no Brasil, pessoas do Brasil. Eu tenho um raio-x pessoal do que eu acho isso, tá? É claro que nunca é justificável uma mulher ser agredida, ser violentada, ser morta. É claro que os marcadores estão mostrando isso diferente. Não é fake news, não é conta carochinha, como as pessoas falam, mas isso tem ocorrido mesmo, tá? Muita violência contra a mulher, e às vezes a gente acha que a violência contra a mulher é somente quando só uma mulher apanha. Não, às vezes tem a violência emocional, tá? Que eu falo que é a violência psicológica, aqueles maus tratos, a violência sexual mesmo, tá? Que ocorre, tá? Às vezes até do esposo com a esposa, né? Às vezes ocorre algumas dificuldades disso aí, que o homem ele quer ter até mesmo relações sexuais com a sua esposa, e agride, até estrupa ela, né? Isso aí ocorre de forma bem sucinta, e até mesmo a falta do cônjuge, né? Da compreensão. Eu falo que normalmente as dificuldades todas que ocorrem, né? As violências que se ocorrem, eu vou mostrar para vocês estatísticas que vou botar aí 40% dos agressores, 40% daqueles que atacam mulheres são parentes, né, próximos, e começa a estreitar mais, que somos os ex-parceiros que agridem a mulher, ou por inconsciente mesmo, de forma inconsciente. Eles fazem isso de forma consciente. É claro que eu levanto a bandeira também da questão da perda, né, do laços afetivos familiares. Isso também eu aponto também como um grande problema hoje na sociedade, essa libertinagem de forma sem controle nenhum, em que às vezes eu falo que a mulher lutou tantos anos para ter um respeito, né, para ter um empoderamento feminino, e isso vai sendo acabado aí por pessoas que não representam, tá? Eu não estou falando aqui que as mulheres têm morrido por causa disso, não. Pelo contrário, eu falo que essa violência contra a mulher, eu coloco pelo fator, que fator é esse? Às vezes a falta da paternidade, tá? Toda essa violência que ocorre em cima da mulher, eu enquadro como também que o culpado sou um homem, tá? A estrutura familiar hoje, ela depende muito do homem, tá? E por sua vez o homem não tem exercido o papel dele na sociedade. Que papel é esse? Não o papel de ser um machista, tá? Não é isso, tá? Não é o machismo que eu vou falar aqui, mas sim de ser o protetor, aquele que dá plataforma, aquele que dá direção, que dá provisão no lar, aquela referência de autoridade, não autoritarismo, tá, gente? Que hoje tem essa preocupação com os movimentos aí que existem aí, tá? Os feministas, eu nem falo que são feministas, são movimentos feminazistas, tá? Que é um nazismo, que esses movimentos feministas aí que levantam a bandeira, que fala que defende mulher e tudo. Eu nunca vi movimento desse nenhum defender mulher nenhuma, tá? Na próxima live eu vou falar sobre empoderamento feminino. Isso é tão oportuno, porque você viu uma coisa, eu anotei aqui, na próxima live eu vou falar sobre algumas celebridades aí, né? Algumas mulheres que se destacaram na sociedade, que se destacam até hoje, né? Se eu vou fazer um apanhado histórico aqui, e você vai ver várias mulheres durante a sociedade resolveram muitos problemas, mulheres que foram empoderadíssimas dentro dessa sociedade, tá? Porque esses movimentos aí de esquerdas, opatas, não querem defender a questão da mulher, tá?
essa questão da violência contra a mulher, ela tem gerado grandes problemas, sabe? Mulher sendo morta, mas eu falo que isso é um problema do homem também, tá? Esse homem não ter sido formado pelos pais, pelo próprio pai mesmo, né? O pai não ter gerado nele um conceito. Tanto até o ministro da Educação aí, ele foi mal interpretado durante a semana com relação da introdução das matérias curriculares básicas, educação moral e cívica. Quando ele fala que o brasileiro parece ter um índio, se eu não me engano, não sei se foi o termo que ele utilizou, né? Foi o índio. Ele até comentou a gafe aí, porque não que o índio tenha uma postura dessa, tá? E por causa da questão da educação moral e cívica, do civismo que não tem no país. E a questão da cultura também nos destrói bastante, né? E eu coloquei aqui algumas mulheres aqui, interessante, sobre quer ver uma mulher? Thaís Stork. Quase ninguém conhece essa mulher, tá? Eu até desafio os movimentos aí, as feministas, tá? Ela me falaram que foi Thaís Stork. Thaís Stork, eu até coloquei aqui, foi uma cientista, tá? Foi a primeira na Unesco, ela foi considerada a primeira na Unesco falar sobre a teoria do buraco negro. Aquela teoria que o Stephen Hawking, que faleceu ano passado, defendeu, ela foi a mulher da continuidade dessa matéria, né? Do buraco negro, a física. Só que eu não vejo nenhum movimento feminista falar sobre ela. Na Unesco, lá, 30% das mulheres são cientistas. Eu não vejo os movimentos levantarem bandeira. Outra mulher interessante, eu anotei aqui, é a Luísa Trajano. Dona, sabe de quê? Do Magazine Luiza. Tá? Uma mulher hoje poderosíssima, tá? 63 anos, uma mulher que ela tá no hall lá dos grandes CEOs, das grandes empresas. Uma outra mulher também que se destacou muito nesses últimos dias, que é a Major Carla. Eu não vi nenhum movimento feminista levantar a bandeira dela, tá? A Major Carla Lessa. Pasmem os senhores, é a primeira mulher bombeiro a pilotar uma aeronave do Corpo de Bombeiros. Eu sei que aqui no Rio de Janeiro tem algumas mulheres que militam nessa área, mas a primeira mulher do Corpo de Bombeiro a pilotar, tá? Major Carla Lessa. E eu não vi nenhum desses movimentos levantar a bandeira dela, falando da grande importância, né? Que ela até brincou, que ela falou que é muito mais fácil você pegar um cabo de vassoura e equilibrar no dedo do que fazer aquela manobra que ela fez com o helicóptero lá parado, quase menos de 1 metro do chão, e auxiliando os resgates das pessoas lá de Brumadinho lá. E outras mulheres como a professora Helen. Lembra da professora Helen? Aquela professora lá em Minas, lá, que praticamente foi um sacrifício vivo para salvar os garotos lá. Eu não vi nenhum movimento feminista brigar por ela, tá? Colocar blusas assim, né, com o rosto dela, tá? Porque não traz mídia isso. Não traz mídia. E a nossa ministra Damares Alves. A Damares Alves aí que está militando no Ministério dos Direitos Humanos, da Família, né, e da Mulher. Então vocês veem que eu creio que o nosso país tem mudado um pouco a ótica dessas visões aí que tem se implementado, tem trabalhado. É claro que hoje, com a comunicação hoje que nós temos, tá? Com essas redes sociais aí, eu creio que a gente tem conseguido atingir bastante coisa. E eu peço para você que você compartilhe o máximo de pessoas, para que pessoas possam estar vendo essa live. É claro que hoje você vê, quando você analisa as estatísticas, todas elas, nós estamos aí em 5º do mundo, tá? De violência contra a mulher. E eu acho que isso não é legal, tá? Isso não é legal porque o próprio homem, ele é muito responsável por essa violência. Claro que os homens, essas mulheres que sofrem violência doméstica ou até mesmo um abuso na rua, quando mexem com ela, ou com o uso de palavras de baixo escalão, isso também não deixa de ser uma violência. Mas o feminicídio, ele tem crescido muito porque esse homem tem tentado matar essa mulher. E por que é importante um homem falar? O homem falar, eu vejo muitas reportagens de mulher falando sobre, eu acho que o homem é importante, porque o homem, ele vai cativar outros homens a não ter essa postura. Porque o grande problema hoje, gente, qual é? Eu fiz essa pesquisa no colégio, tá? Eu não posso citar aqui as fontes, mas
de quase 80 e poucos crianças, alunos, crianças que estudam do primeiro ano até o quarto ano. Vou botar assim, 75 a 78 crianças falaram que já viram a sua mãe serem maltratadas pelos pais ou pelos padrastos. Isso é bom você ver, de 100 crianças, você vê quase 70 e poucos crianças falando que já de uma certa vez, algumas já viram algumas veem com frequência e outras veem de forma bem esporádica. Esse abuso, tá, de violência que vai acabar culminando na própria morte. Eu anotei uma coisa aqui, gravem vocês, os feminicídios são tragédias anunciadas. Por isso, na maioria dos casos pode ser evitado. Mas professor, pastor, como quiser se chamar, você está falando para mim que alguns feminicídios que foram ocorridos com mulheres, esses feminicídios poderiam ser evitados? Poderia ser evitado. Mas pastor, de que forma? A conscientização, sim. Porque normalmente a mulher, tá? Ela normalmente é dona de casa. Na primeira agressão que é feita, eu até coloquei lá no post. Eu coloquei no post, né? Foi a porta que bateu, né? Eu já tive casos, gente. Já tive casos aqui na igreja, tá? De que mulheres chegar com o braço roxo, tá? E é claro que dentro de um gabinete pastoral elas falavam agressão de maridos e falaram que foi porta que bateu, ou que bateu o braço em algum lugar, porque tudo começa assim com pequenas agressões, porque a gente acha que tem controle. A Indy colocou um negócio aqui, muitas delas sofrem caladas, apanhando seus companheiros, humilhadas, e não falam por medo de não ter para onde ir. É verdade, Ingrid. Muitas dessas mulheres, quando eu falei aqui que toda tragédia é anunciada, mas eu também entendo que essa estatística, a Indy falou uma coisa interessante, que muitas dessas mulheres elas sofrem apanhando mesmo, porque não tem para onde ir, tá? Não conseguem para onde ir, ou às vezes aquele homem que é o agressor, por muitas vezes é o camarada que mantém a casa, que sustenta tudo, e ela por medo ou por vergonha vai levando esse relacionamento praticamente com a barriga, né? O termo bem carioquês, vai levando esse relacionamento com a barriga, achando que ela tem controle da situação. Porque tudo começa com uma agressão verbal, às vezes começa com uma hostilização, e por isso que nós estamos liderando aí as estatísticas de forma assustadora. Mulheres têm sido mortas todos os dias aí, mulheres têm sido agredidas. Eu estava vendo algumas estatísticas aqui. Você vê que o crime, o feminicídio, gente, ele está ligado com outros crimes. Quer ver uma coisa? O crime contra a internet, tá? Se vocês não sabem, dos 3 tops, né, as 3 maiores ocorrências de crimes contra a internet, você tem a primeira que está correlacionada com a pornografia infantil. Agora de tarde o jornal estava falando sobre essa questão esses vazamentos de nudes que existem, tá? Esse estupro, né, de forma virtual que está acontecendo agora, principalmente no meio dos adolescentes, das meninas adolescentes, que elas às vezes em chats, em grupos pessoais, trocam mensagem e começam a mandar nude. E o garoto, quando pega o nude, ele faz aquela chantagem emocional. Olha, se você não tiver relações sexuais comigo, ou se você não mandar mais foto nua pra mim, eu vou viralizar o teu vídeo, eu vou viralizar a tua foto. Então, gente, o maior crime é a pornografia infantil na internet. Por isso que você, mãe, tome cuidado com o seu filho, que ele tá vendo, tenha controle, tá? O segundo maior crime na internet é apologia a crime, tá? Apologia a proibidões, tudo isso aí. O terceiro, sabe qual é o terceiro, gente? É a violência contra as mulheres. Por incrível que pareça, as mulheres são... É claro que hoje, dentro de uma sociedade pós-moderna, gente, a mulher hoje ela foi desfragmentada. A figura da mulher hoje, por quê? Pelos veículos de comunicações a qual servimos. Servimos não, a qual vimos, tá? Quando você vê essa mídia aí, ó, podre, tá? Essa mídia aí que eu falo, essa mídia fascista, essa mídia aí esquerda, que pega aí a mulher do ano. Olha como os valores estão invertidos, gente. Pode até me bater aí. Nada contra
o gênero de cada um, a opção sexual de cada um, não tem nada a ver com isso, tá? Aqui que tá falando agora não é o pastor agora, o Alexandre tá falando, não é nada contra as mulheres, mas quando você pega uma revista e fala a mulher do ano, Pablo Vittar, elege ela a melhor do ano, tá? Quando uma jogadora de basquete lá, se eu não me engano, transexual, ela tirou os órgãos genitais e a liga de vôlei de forma errada, por isso que eu falo aí que tinha que brigar pelos direitos. A liga de vôlei permite que essa mulher, um homem joga na liga e é eleito melhor. Então assim, quando a gente fala de feminicídio, gente, a gente vai pegando outros crimes que vão associando juntamente isso aí. Então essa mulher, ela, ao tempo, ela foi sendo desfragmentada. A própria sociedade hoje, ela foi desfragmentando. Foi fragmentando essa mulher, tá? A perda dos valores hoje. É claro que o homem ele é muito co-participante disso, que o homem ele tem que criar valores importantíssimos, né? A Clarita colocou que ela só se garante para rebelar o que interessam. Mas as verdades e a vida das mulheres guerreiras estão aí, na luta. Né? Deixa eu ver aqui, isso, na luta. Hoje vi um vídeo da Joyce Halseman, isso, lá dentro do plenário, dando a voz não só às mulheres, mas todas as cidadãs. E ela faz isso com garra. Para quem tem sangue correndo nas veias, não se esconde atrás de ninguém, mulher totalmente empoderada. Concordo, pô. Concordo, pô. É esse empoderamento que a gente fala da mulher. É claro que o feminicídio ocorre porque esse homem, gente, eu estou estudando sobre muito isso. Esse perfil do homem abusador, ele é um homem que normalmente não teve um pai, tá? Esse homem é o perfil do homem que agride mulher, que não aceita, que é um machista, tá? Que é um homem que não respeita os valores da mulher. Esse homem aqui ele não teve uma estrutura familiar dentro de casa. Esse camarada aqui, normalmente alguns deles não tiveram a paternidade exercida. Porque dentro da psicanálise eu trabalho muito essa questão de que essa mulher, a mulher em si, ela vai sempre buscar quem? Ela vai buscar um perfil do homem que é igual ao pai dela. Tá? Gente, isso é pesquisa. Eu não estou falando coisas, isso aí são questões, constelações familiares. Dentro da psicanálise a gente fala o complexo de Édipo, tá? Isso aí são estruturas familiares que a menina ela cresce com o pai herói. Muito dessas mulheres que sofrem abusos sexuais ou que morrem, infelizmente são os perfis de homens que ela escolhe de forma inconsciente. Porque normalmente ela vai buscar um homem que é igual ao pai. E normalmente esse pai que cuidou dela é o pai usuário de droga. Porque 50% das pessoas hoje, de 100%, 57% das pessoas que estão presas estão ligadas a tráfico de drogas. Para você ter noção. E os outros 20 e poucos por cento estão ligados a furtos, a roubos. Então você vê que hoje o perfil desse camarada que é abusador, e esse perfil desse homem que às vezes agride, que quer matar, ele é um camarada que com certeza não teve estrutura nenhuma familiar, não teve uma constelação nenhuma familiar, tá? E a Mônica colocou aqui, vamos ler aqui. Mulheres que sofrem feminicídio são oprimidas, na maioria das vezes, por medo e vergonha do que vão falar. Querem se manter firme, aparentemente, mas a sociedade, mas por dentro chora com sua dor. Peraí, tem mais. E os seus dias de coragem interior. Só que isso é interessante, cara, que eu sou pai de menina e tenho toda uma preocupação de formar o caráter dela. Também sou pai do menino, do jovem, do Matheus, e explico para ele como que se deve cuidar de uma mulher, tá? Como que se deve tratar uma mulher. Só que hoje a sociedade... Porque, gente, é complexo, tá? É complexo porque nós temos aí toda a questão da propagação da imagem da mulher de forma equivocada. Daquela mulher que é fácil, mas isso é um motivo de matar? Não. Mas o homem, às vezes, que não tem educação, um homem que não tem estrutura nenhuma familiar, ele vai ver essa mulher lá que está na televisão, que aparece na televisão lá,
o padrão de mulher que eles colocam na televisão. Você vê agora, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, um carnaval aí que, cara, as mulheres do Rio de Janeiro aqui, é complicado, são hostilizadas muito por isso, pelos estrangeiros, porque o cara que tá lá fora, ele olha pra mulher que é brasileira, ele acha que a mulher é fácil. Então a grande dificuldade hoje é tratar isso, é lidar com esse problema. As estatísticas, elas só sobe a Organização Mundial da Saúde, né? A OMS, ela trabalha da seguinte forma, tanto que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de assassinatos de mulheres chega a 4,8 para cada 100 mil. O mapa da violência de 2015 aponta que entre 1980 e 2013, pessoas morreram por sua condição de ser mulher. 106 mil mulheres morreram pela condição de ser mulher. E essa estatística hoje, de 2003 para 2013, ultrapassou. Então está havendo sim um problema social, tá? Que esse problema social culpa mais uma vez o homem, tá? A estrutura familiar sim, ela é muito culpada, porque esse homem, ele é de forma tirana apresentada a ele, que a mulher tem que fazer o que ele quer. Você vê que tem nas brincadeiras todas isso. Você vê frases pequenas como, ó, prende meu bode, prende suas cabitas que o meu bode tá solto. Essa modelagem que foi feita em cima da mulher, de ela sempre ser a subserviente, aquela mulher que aceita, né, aqueles casamentos que duravam 30, 40 anos, não que o casamento hoje venha durar isso, mas a grande dificuldade hoje é dentro da sociedade pós-moderna e a sociedade líquida, como eu sempre falo, é que trata a mulher hoje como objeto. Aí você pode até me perguntar para mim assim, mas falar assim, caramba, Alexandre, a mídia vende essa mulher desse jeito, tá? A mídia, ela consegue vender a mulher desse jeito, mas eu acho que são culturas erradas. Quer ver uma coisa? Vazamentos de nudes e sextorção aumentou, caramba, 49%. O que é o sextorção? É como o camarada, ele pega a imagem de uma menina, de uma mulher nua, que for menina, uma mulher nua, e ele começa a fazer uma sextorção. Ó, você a partir de agora, você vai ter que ter relações comigo sexuais, vai ter que se contar comigo, senão eu vou viralizar. Então, até porque o nosso código hoje, há uma lei aprovada 13.140, tá aqui isso. Essa lei, ela foi aprovada em 2015. Você vê, até 2015, gente, não tinha nenhuma legislação específica para a defesa dessa mulher, pô. Não se existia, tá? Não se existia essa lei específica. E a lei, ela faz constar no Código Penal como a circunstância qualificada do crime de homicídio. Antes não tinha. Então o cara que mata a mulher hoje, ele vai ter responsabilidade de homicídio. E a regra também inclui o assassinato motivados pelo quê? Pela condição de gênero da vítima. O rol dos crimes hediondos, o que aumenta a pena em 1/3. Então se o camarada hoje matar uma mulher, correto? Ele vai responder 1/3 a mais da pena, correto? A Janete aqui, ela colocou que algumas mulheres ainda acreditam que não vão conseguir. Sem ter um companheiro do seu lado, com certeza não será fácil. Ninguém disse isso, mas eu tenho uma frase que leva na vida. Vamos ver aqui a frase daqui. O fácil, faço logo. O difícil demora mais um pouco. Mulheres, vamos à luta. É isso aí, Janete. Muito legal a frase. O fácil eu faço logo. O difícil demora um pouco. Então, às vezes, quando eu falei aqui que 60% dos feminicídios poderiam ser evitados, porque essa mulher, ela procrastina muito o relacionamento, né? A minha esposa colocou, a gente colocou assim: sábado passado no Mont Blanc, a mulher que estava na piscina estava dando em cima dos rapazes. E o marido viu e começou a agredir ela com palavras de frente de todo mundo. Tivemos que interfonar para a recepção. Foi verdade. Foi verdade mesmo. Então você vê que quem estava até no momento aí, estava no momento lá, cara, ele ia agredir a mulher lá em cima. Eu acho que ele ficou intimidado com a minha presença, porque na hora que eu escutei os gritos, né, Indy, eu parti para lá para a piscina na hora. Quando ele me viu, ele deu aquela, não sei por quê, quando ele me viu,
ele parou, né? Mas ele deu uma travada, ele ia agredir aquela mulher, tá? É o que eu tô te falando. Às vezes o camarada tava na piscina lá, né? Onde tem bebida, aonde tem droga, vai dar problema, pô. E ali, com certeza, ele agrediu, esculachou a mulher, falou palavras de baixo calão pra ela e quase agrediu ela lá. Então, assim, fica complicado, né? Daniel Felipe, em 2016 o Brasil alcançou a marca histórica de 62.517 homicídios. Segundo informações do Ministério da Saúde, isso equivale a uma taxa de 30,3 mortes por cada 100 mil habitantes. 30 vezes na taxa da Europa. Apenas nos últimos 10 anos, 553 mil pessoas perderam sua vida devido à violência internacional do Brasil. É claro, ô Felipe, isso aí é uma... A violência hoje no Brasil, ela é algo terrível. Tanto que o Sérgio Moro, eu creio, tá, gente? Politicamente falando agora, eu creio, tá, que o Sérgio Moro agora, nessa reunião aí, tá, com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara dos Deputados, vai ter que dar um basta nisso aí. Vão ver a intenção deles, que tem que ter uma solução. A Viviane Nunes aí, minha amiga, né, ela falou que geralmente os indícios aparecem namorando. Com certeza, né, Viviane? Os indícios vão aparecer no namoro. Só que ninguém quer acreditar. A Viviane trabalhou com jovens aí, né, Viviane? Muito tempo aí na Metodista aí. E normalmente é assim. Os indícios começam no namoro. Então não pensa você que no namoro o cara dá um tapa em você e não vai te dar. Ali é o prenúncio do que vai acontecer. Repito e volto a falar. O movimento poderia ser... Muitos dos feminicídios poderiam ser evitados. Mas a própria mulher, achando que vai resolver, achando que o tempo passando as coisas vão ser diferentes, não vão ser, tá? E a cada 2 minutos, eu coloquei aqui, no Brasil, a justiça, ela concede uma medida protetiva, tá? A favor de mulheres. Caramba, a cada 2 minutos no Brasil, tá? A justiça dá uma medida protetiva. Que medida protetiva normalmente são essas? São aquelas medidas que o homem ele tem que ter uma certa distância da mulher, porque essa própria mulher o denunciou ele, ou fez uma queixa dele numa DEAN, que é a Delegacia de Apoio à Mulher. São muito importantes essas DEANs, e eu acho interessantíssimo a mulher se posicionar, porque muitas das vezes a mulher não se posiciona, a mulher toma o primeiro tapa e ela acha que ficou por ali, e as coisas não podem ser mudadas, tá? E eu coloquei aqui mais coisa ainda, eu coloquei aqui, ó, o perfil do homicida, do feminicida, melhor falando, né? O feminicida, ele tem um perfil. Normalmente você vê que é aqueles relacionamentos que se existem abusivos. Aquele relacionamento que a mulher não pode fazer nada. A mulher não pode trabalhar, a mulher não pode ter nem às vezes uma rede social, tá? E isso são comportamentos que poderão na frente gerar problema. Mas, Alexandre, você está falando que, caramba, o meu marido hoje aqui, ele me pegou, tacou, quebrou o telefone perto de mim. Não, ele não tem essa coragem, porque a mulher tem essa questão de muito falar assim, ele não tem essa coragem. Ele não vai chegar a esse ponto de querer me matar, ou de querer me agredir, ou até querer me espancar por muitas vezes, tá? E isso acontece. Eu já presenciei alguns casos, tá, difíceis, de abuso mesmo, de agressões, que muitas vezes o camarada vai chegar e vai gerar morte. Ou por estresse, ou por uso abusivo de drogas, ou por uso abusivo de álcool, ou por uso abusivo de qualquer outra substância, narcóticas, que vão poder tentar destruir essa pessoa, tá? Ou vão acabar com a vida dela. Então por isso que eu acho tão importante. Você que conhece uma pessoa que vive nesse problema, né? O Cláudio Duarte, um pastor, que eu sigo ele, eu admiro muito ele, tá? E ele fala a parada, ele dá um testemunho que chegou uma jovem bela na igreja aí que falou que queria se casar com um rapaz, e grave isso. Olha que o Cláudio Duarte falou, que ela falou que o único problema que esse rapaz tinha, sabe qual é esse problema? Era que ele batia na mãe. Isso é básico. A forma que o homem trata seus familiares vai condizer como ele vai tratar a esposa, de forma abusiva ou se de forma até violenta.
Então você, por muitas vezes, vê o homem aí que trata mal a esposa, o homem que trata mal a mãe, que briga com a minha mãe. Eu falo que as mulheres mais importantes, 3 mulheres mais importantes da minha vida hoje, eu falo, né? Minha mãe, a Índia e a Beatriz, tá? São as modelagens que eu trouxe dentro de casa, com meu pai, com todo mundo, e a forma que você deve tratar. E o Cláudio Duarte falou uma coisa legal, o Cláudio Duarte, beleza. Ela perguntou assim, será que ele vai me bater, pastor? Ele, pô, cara, com certeza, essa mãe precisa deixar de apanhar. E ela, por muitas vezes, por falta de orientação, perguntou orientação ao pastor, e logo depois de alguns 2 anos, ela casou com esse rapaz, e o rapaz foi e bateu nela, agrediu ela. Porque comportamento é repetição, gente. Quando eu falei no início da live aqui que muitos problemas dos feminicídios tá ligado à estrutura familiar, que uma má estrutura familiar, o pai abusador, o pai agressor, ele de forma inconsciente está ensinando o seu filho a ser um agressor também, pô. E dentro de estatística, a gente trabalha com análise, a gente trabalha com consulta, a gente vê que normalmente o camarada abusador que já agrediu mulher, ele já presenciou na infância ou no momento da vida dele, o pai dele batendo na mãe, pô. Então por isso que isso é tão importante hoje, porque a mulher sim, ela é a parte mais frágil. Há uma promotora de justiça em São Paulo, que ela é coordenadora do grupo especial de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, no Ministério Público, tá? A Silvia Chaquian, depois vocês podem até pesquisar aí sobre ela, Silvia Chaquian, ela vai falar que a lei do feminicídio, ela foi uma conquista, um instrumento importante para dar visibilidade ao fenômeno social, que é o assassinato de mulheres, por circunstância do gênero. Então, essa lei, ela deu voz para uma população que não existia. Às vezes, uma mulher que era morta em casa não era enquadrada como um feminicídio, enquadrava um montão de outra coisa. E antes desse reconhecimento, ela está colocando aqui, cadê? Não havia sequer uma coleta de dados que apontasse o número de mortes nesse contexto, tá? A verdade, Viviane dizendo aqui que a questão familiar, como o filho trata a mãe e as irmãs se maltrata e agride a mãe, é muito soberba. A namorada ou esposa acha que é melhor que a mãe, tá? Sim, ô Viviane, sim, mas dentro de uma constelação familiar hoje, tá? Esse empoderamento da mulher, é claro que isso mexeu na sociedade. Quando essa mulher, ela sai do núcleo dela familiar, ela começa a disputar o cargo junto ao homem, tá? Ganhando igual ele, você vê que o grande problema aí, né, da mixogenia, que até a nossa mulher do presidente aí, na Michele Bolsonaro, ela errou quando falou assim que o Bolsonaro era mixogênio. Aí ela se posicionou e falou, não, porque a mãe dele é cearense. Não, mixogenia, gente, é o homem que é a pessoa que tem horror à mulher, tá? É a pessoa que acha que a mulher não tem capacidade de exercer as mesmas funções do homem, tá? E a mulher tá de igual para igual. Eu falei para você aí da Major aí, a Major Lessa, né? Carla Lessa. Ela pilota helicóptero aí de igual para igual com o homem, tá? De igual para igual. Só que isso a mídia não mostra. A mídia mostra porque os instrumentos de modelo que tem na sociedade de hoje, gente, é o quê? O que se tornou com a visibilidade com esses partidos que estavam de esquerda no poder? Empoderar a marcha da vadia, tá? Empoderar o feminismo que não defende a mulher. Aonde que a mulher tem que fazer abortos? Você vê, é que vocês não têm noção dentro das universidades. Esses movimentos, o estrago que esses movimentos fizeram dentro da sociedade, dentro das faculdades, colocando a mulher como o quê? Como um lixo, tá? Então, como foi falado pela Viviane aí, o núcleo familiar é importante porque a família ela vai modelar o homem e a mulher ideal para a sociedade. A família ela vai modelar o homem como ele deve tratar a mulher. Eu volto a falar, o homem ele é co-participativo nisso, porque o homem, quando ele é modelado, ele vê o pai agredindo, o pai batendo na mãe, quando ele começa a ter
aquelas modelagens que todas as vezes o pai que tem conhecimento fala, ó, as menininhas tem que pegar todo mundo, tá? Mulher, vou dar um fogão para pilotar mulher, para mulher pilotar um fogão. Quando você, quem nunca fez isso, você vê o carro lá, uma barbeiragem, o cara vira e fala assim, duvido, eu faço uma aposta aí, vê se não é a mulher que tá dirigindo. Isso é mixoginia. Só que hoje, nós, homens, precisamos modelar os nossos filhos, tá? Precisamos modelar a sociedade através do quê? Do veículo de comunicações, através do colégio. Eu falei para vocês, entrevistei 100 alunos com a idade de 6 anos, de 7 anos até 9 anos. Desses 100 alunos, 78% falaram que já viram a sua mãe ser violentada, ou pelo pai ou pelo padrasto. Então isso é muito sério, gente. Isso aí não é brincadeira, porque são modelos que são feitos. Então quando você vê aí, é claro que há o contágio social. Quando não há leis duras, tá? Quando não se existe mecanismo, como agora essa lei de 2015 foi sensacional, porque enquadrou o feminicídio como um homicídio hediondo, o aumento de 1/3 da pena. E quando essa promotora de justiça de São Paulo estava falando que não havia nenhuma estatística voltada para a mulher, não se existia. E há aquela questão também, como eu já vi, eu já presenciei. Eu e a Índia, uma certa vez, nós estávamos indo para Nova Iguaçu. Olha o que aconteceu, gente. Isso aqui, ó, um relato pessoal. Estávamos eu, o Ricardo lá do Faixa Preta de Jesus, nós estávamos indo para uma pizzaria, acabou o culto. E nós presenciamos na Via Láctea um homem agredindo a mulher. Ele puxando o cabelo dela com força e ela criança no colo. Foi até uma cena engraçada, né? Que aí, ele batendo, quando eu fechei ele, são os 5 homens do carro. Tudo lutador de jiu-jitsu, né? E MMA, que tá até meu bonequinho aqui, ó. O bonequinho que eu tô fazendo. Desceu os 5 homens. E quando nós enquadramos ele, né? Botamos ele lá na parede lá, começamos a conversar com ele, gente, tá? Nós não agredimos ele, não. Nós começamos a conversar com ele. Sabe o que a mulher fez? Solta ele. A mulher entrou no nosso meio. Solta ele. Solta ele. Ele tá fazendo isso porque ele tá bêbado. Ele tá fazendo isso e ele falou, ó, quando chegar em casa eu vou te matar. Quando eu chegar em casa eu vou fazer isso, fazer aquilo. A gente falou assim, garota, vai pra casa, garota. Como você vive com um homem desse? Ela falou assim, não se mete na minha vida. Ele é o pai das minhas filhas, sei que lá. Então, quer dizer, a mulher tem muita passividade nisso. Gente, abra o parente, tá? Não estou falando que justifica homem matar mulher, mas às vezes por essa procrastinação da mulher de não tomar uma decisão, como a Janete falou aí, e a Rosemary falou, dessa decisão que a mulher tem que tomar, não ficar esperando, apanhando, e isso acontece muito, como a Mônica está falando aqui. Eu penso que tanto que a menina quanto o menino, antes de se casar, precisa analisar muito bem como ambos tratam suas mães dentro de sua casa. E se fizer isso, muita coisa será evitável. Mônica, com certeza, Mônica. São as modelagens que são feitas. Mas isso acontece, as pessoas acham que elas podem mudar as outras pessoas. Ah não, ele faz isso com a mãe, comigo vai ser diferente. Ah, ele não vai me maltratar porque comigo é diferente. E não é dessa forma, cara. Há comportamentos que são mais fortes do que a pessoa. Não tem como, vai chegar um determinado momento que ela vai, de forma inconsciente, ele vai agredir, porque ele modelou, ele está acostumado a ver isso aí na casa dele, pô. Porque eu falo que um bom comportamento é repetido também, como um mau comportamento também é repetido, pô. E isso dentro da psicanálise nós abordamos muito isso, sabe? A gente aborda de uma forma tremenda do que é o complexo de Édipo. O que acontece é quando você modela os filhos, quando você ali de forma indireta, você ensina a eles como eles devem se portar, como que deve ser o posicionamento com eles. Pequenas brincadeiras que são feitas que amanhã vão virar comportamentos graves. Pequenas brincadeiras hoje que são feitas amanhã vão virar, eu falo, a garota lá atrás, na década de 90, né? Tá parecendo até a novela dos anos 90, em verão 90. A garota lá que dançava na boquinha da garrafa lá, correto? Hoje, vai ver a vida como que ela tá.
Aquele personagem do Dan Stubart, lembra? Da raquetada que ele batia com a raquete na mulher? Isso tudo são comportamentos, gente, que ao longo dos anos vão se repetindo. E é interessante hoje nós, como educadores, como formadores de opiniões, homens, tomar a posição, não aceitar isso, não fazer isso. Quando foi falado de igreja, e nossa, se eu for entrar aqui no mérito da igreja aqui, é tremendo. Há uma grande controvérsia, nós pastores, que quando chega uma irmã abençoada, eu estava até conversando com o Diogo, o Diogo aí, o Diogo até brincou, Diogo falou assim, pastor, vamos chamar esses caras para fazer uma terapia nele no tatame. É porque quando a esposa chega na igreja e fala que meu marido tá me batendo, meu marido me bateando, a gente é orientado, né? O pastor fala, não, vai orar, porque o divórcio é pecado. Porque você não pode. Então quer dizer, a mulher vai ficar apanhando a vida toda. 20 anos apanhando, 10 anos apanhando até ela morrer. Então eu acho que isso hoje é um alerta, essa live hoje do feminicídio, ela tem que soar como um alerta de que toda tragédia ela é anunciada. Todo problema ele vai ser anunciado. Só que nós procrastinamos muita coisa. O nosso público é um público evangélico, tá? Um público cristão, mas também eu não falo só para cristãos, eu falo para outro tipo de público também que me segue, o público que vê as lives, o público que manda vários e-mails, o público que manda o WhatsApp, que me comunica comigo pelo WhatsApp e faz essas perguntas. Pô, pastor, como que eu faço? O que eu devo fazer? Tá? O feminicídio é o final, porque começa com comportamento abusivo, de uma agressão verbal. Eu canso de ver isso na rua, cara. E a mulher, às vezes, de forma errada, se permite isso. Eu sei que há uma pressão cultural, tá? De a mulher se achar menor do que o homem. Eu sei que há uma pressão cultural hoje, que é colocado, tá? Por esses movimentos aí que eu vou ficar eternamente batendo neles, tá? Com relação a defender os direitos das mulheres. Porque, particularmente, gente, eu não estou vendo marcha, não estou vendo a mídia se movimentando de forma forte com relação ao número absurdo de mortes de mulheres que estão sendo feitas aí, tá? Por quê? Por causa dessa questão dessa indústria, dessa mídia que nós temos, essa mídia fascista, tá? Uma mídia aí que não está preocupada com nada, só está preocupada com ela. Então eu creio que você, nessa noite, você deve ter sim a preocupação. Você vê, cara, o maior exemplo que nós tivemos é a Lei Maria da Penha. Você vê o estado que a mulher tem que ficar para ser promulgada uma lei, tá? A implementação integral da Lei da Maria da Penha, que foi o primeiro desses rol, que eu até coloquei aqui, medidas que devem ser tomadas pelo Estado. É reconhecida mundialmente como uma das melhores legislações que buscam atacar o problema do elemento importante para a desnaturalização da violência com parte das relações familiares, para o empoderamento das mulheres, né? Então eu entendo que o empoderamento da mulher é importante, mas também a reestruturação familiar que tem que se existir. Por isso que a Damares Alves, ela está preocupada com o Ministério da Família, porque tudo começa na família. Se eu hoje tomar iniciativa, se eu hoje tomar metas importantes na minha estrutura familiar hoje, essas taxas de feminicídio daqui a 20 anos vão acabar. Porque a criança hoje que é educada, aí entra o outro fenômeno de educação, conscientização, sabe? Falar mais sobre o tema, ter debates mais expressivos sobre esse tema da violência doméstica, porque o feminicídio às vezes começa com a violência doméstica. E essas mulheres ficam caladas, elas não se posicionam porque, como a Índia comentou aí, vários fatores, medo de ser mandado embora, não ter para onde ir. As famílias mais conservadoras têm medo de chegar para o pai, para a mãe e falar de possíveis problemas que teve com o seu cônjuge, que teve com o seu esposo, tá? Então eu acho que isso tem que ser debate, pô, tem que entrar em debate. Os púlpitos da igreja tem que ser utilizado para isso. Esses momentos, igual aqui a rede social, que é importante, por isso que eu falo, cara, compartilha, porque isso vai atingir pessoas que você nem imagina. Mulheres hoje, que nesse momento agora aí que pode estar assistindo essa live, recebeu o compartilhamento,
você pode estar sendo violentada aí de forma terrível, entendeu? Ou tá passando por problemas graves aí, até mesmo contra a violência, contra a mulher, contra você mesmo. Às vezes você está passando por questões difíceis, questões que você pode nem falar. Hoje nós temos o telefone 180, tá? Ligue para o 180, ali sua denúncia ela vai ser recebida, e a sua denúncia, com certeza a pessoa vai proteger você. Então, a informação ela é tudo. E eu atendo também, tá? Mulheres que às vezes passam por violência doméstica, mulheres que estão passando por situações gravíssimas, mulheres que estão hoje nesse momento passando por dificuldade. Ontem mesmo eu estava conversando com uma colega ontem que ela saiu de um relacionamento desse nível, que é um relacionamento que era abusada, casada, sendo abusada sexualmente, casada sendo hostilizada, casada sendo violentada, e durante muitos anos não podia fazer nada, por medo da sociedade, ou às vezes a pessoa que era muito poderosa e tinha medo de acontecer alguma coisa. Você vê que eu tô vendo uma coisa, um estupro, eu até coloquei aqui, né? Estupro corretivo. Cara, que coisa louca, estupro. Você sabe o que é estupro corretivo, gente? É denúncias que a sociedade das LGBT tem feito, olha que homem tem feito, olha que loucura. Mulheres que se dizem ser lésbica, em algumas faculdades, homens estrupam elas para poder provar para elas que vocês são lésbicas porque vocês não conheceram o homem. Vocês têm noção disso? Que é o chamado estupro corretivo. Quer dizer, eu vou te estrupar de forma corretiva, você conhecer homem, você aprender a ser mulher. E isso está rolando na sociedade por aí, gente. Uma mulher que às vezes aí entra até a questão dos movimentos, das mulheres que praticamente andam no Rio de Janeiro aqui quase nuas, né? Mas isso não se dá o direito de abusarem dela sexualmente. É claro que, dentro da visão psicanalítica, eu entendo que o corpo, ele reporta o que está dentro de você, o teu inconsciente. O teu corpo é reflexo do teu inconsciente. Mas o fato dessas mulheres estar seminua, andando na rua, no calor, aí no verão, aí não te dá o respeito, não dá autoridade do homem de querer chegar a abusar dela, passar a mão, ou tentar mesmo estrupar. É claro que isso tudo, a sociedade vai ter que ser trabalhada, tudo isso. A Mônica colocou aqui outra pergunta: a mulher precisa aprender a se valorizar. Uma boa parte delas perde por suas posturas, e começar por essa música funk, que coloca abaixo de cachorro elas ainda. Dançam sorrindo. Frases obscenas de baixo escalão, muitas procuram, enfim, não se dão devido valor. É verdade, tá? Quando você coloca aí, né, a Anitta aí como, cara, a símbolo. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui das 10 mulheres mais influentes do Brasil. Pasmem os senhores, tem sites aqui que colocou a Anitta como a mulher mais influente do Brasil. Agora tu vai entender um negócio desse. Uma mulher que só aparece seminua. É o que eu falo, vocês mostram não empoderamento feminino, que é aquela questão, o corpo é dela, beleza. Mas a sociedade, ela consegue ver isso de forma errada. Volto a falar aqui. A Mônica falou uma parada que é verdade. A mulher perde muitas vezes por essa postura, tá? Pelo que vende da sociedade. E esses homens que não tiveram nenhuma estrutura familiar, esses homens que muitas das vezes viram a mãe dele lá dançando até o chão, ele vai ter um valor equivocado de mulher. Por isso que é importante, nós como educadores, nós como formadores de opiniões, né? Pessoas aqui nos seguem, pessoas nos escutam, é tão importante denunciar. Até denunciar fica complicado, gente. Eu já passei uma dificuldade com isso.
tá? Já tive alguns problemas com relação a isso aí. Do pai descer a mão em todo mundo, bater em todo mundo, bater, né? E eu ainda de lá, de conversar com a família, vem cá, você apanhou? Beleza. Qual é a solução? Vai largar ele? Quanto tempo você passa nessa situação? Ah, pastor, eu passo por essa situação há 10 anos. Aí eu falo, você acha que vai mudar agora? E a gente organizar tudo e a pessoa ir embora, e daqui a pouco a pessoa volta para casa e o marido fica com raiva da gente, pô. Ela monta um monstro. Eu aí quis ajudar, nós se tornamos um monstro ainda. O cara nem fala com a gente hoje porque achou que o conselho que eu dei para ela seria errado. Se hoje, dentro de uma família, a mulher sofre 10, 15 anos apanhando, qual é o conselho que tem que se dar, gente? Essa mulher tem que ir embora, pô. Essa mulher tem que seguir a vida dela, gente. Mas religiosamente, às vezes é mais fácil, né? Porque cada um tá vivendo. É muito fácil para mim dar um conselho para a mulher do gabinete. Quando ela foi embora, eu vou pro meu quarto aqui, tratar bem aí, de viver bem. Ela vai para casa tomar pancada. Eu já tive membros que quando nós descemos do monte, o marido chegou em casa, arrebentou a mulher. Tá? Arrebentou a mulher. E a mulher se permitiu isso, gente. Então por isso que eu falo, nós temos que ter muito cuidado, gente. Mudar a história. Orientação. Conversar. Né? A Clarita colocou aqui, a Anitta é uma vergonha. Se veste muito mal. E se vende muito na dança que ela adota. Com certeza, mas é o que vende lá fora, gente, Clarita. É o que a indústria lá fora vende, da mulher brasileira. Vocês não têm noção, a mulher brasileira é como que a mulher brasileira lá fora, no exterior, ela é vendida. Pela falta de respeito. E isso abre o parente. Gente, não dá o motivo da pessoa matar a mulher, tá, gente? Não é o motivo. As leis têm que ser duras mesmo. Matou a mulher, tem que responder hediondamente e a ser acrescentado 1/3 da prisão dele. Correto, gente? Vai dar 11 horas, tá? Na terça-feira que vem, eu queria deixar esse momento agora para vocês fazerem perguntas. Faltam 2 minutinhos. Façam bastante perguntas agora, compartilha, mas tem que compartilhar para nós encerrarmos essa live, que eu normalmente tiro 1 hora dessa live. Na terça-feira que vem, dia 12, nós vamos estar, né, com a convidada aí, vamos ver se a Mônica vai estar com a gente aí, tá? Porque eu ia fazer essa live hoje, mas ela, devido a uma extração do dente dela, ela não pôde estar conosco, tá? Mas com certeza, na terça-feira que vem, tá? A Mônica Ribeiro vai estar com a gente aqui, dividindo, ó, a tela aqui, falando aqui do empoderamento feminino. E a mulher e a sociedade. Como essa mulher hoje tem se portado nessa sociedade. Como essa mulher hoje tem se colocado na sociedade. Tá? Qual é a posição dela. As estatísticas têm atingido. Tá? Então na terça-feira que vem, a nossa Mônica Ribeiro, estudante de psicanálise, coach também, vai estar conosco. E eu me pergunto, o que leva uma mulher a passar por tudo isso? Entra na minha cabeça que uma pessoa gosta de apanhar? Não, Clarita, eu creio também que essa pessoa não gosta de apanhar. Só que essa pessoa, ela acaba sendo escrava dela mesma. Porque essa mulher, ela está com sua autoestima tão baixa, ela está com a sua autoestima tão deprimida, porque sabe que a primeira coisa que o homem fala? Ninguém vai te querer. Eu sou um pastor de igreja, já atendi muita gente como que é. Você é uma porcaria. Olha como tu tá. Você não presta. Já tive um aqui, gente, que quando, vou falar por parábolas, que quando a esposa saiu do banheiro para passá-la, a toalha caiu e ele falou assim: a merda que tu tá. Desculpa o termo. Nesse nível. Então, você vê que
a mulher às vezes não se valoriza, porque as mulheres ficam refém da questão da estética, porque é o padrão de beleza que é colocado na sociedade. E como se ela não estiver dentro dos padrões que a mídia coloca, a autoestima dela baixa. E se a autoestima dela baixa, olha só como é o efeito cadeia. Ela começa a achar que ela não vai conseguir uma outra pessoa, ou que ela acha que aquela situação para ela é a melhor situação que tem na vida dela. Mas eu creio que você que é mulher que está ouvindo essa live, ou pode estar passando por essa situação, você tá o contato aí, tá? Tem aí um montão de mulheres aí que são empoderadas aí no grupo. Tem a minha esposa, tem a Ingrid, tem a Janete, tem a Jajá, tem a Mônica, tem a Clarita, tem várias mulheres no grupo aí que vão ter condições de conversar com você. Você pode ter até aquele bloqueio de falar comigo que sou homem, mas nos comentários aí você pode perguntar alguma de qualquer dessas mulheres aí, com certeza elas vão ter uma palavra, tá? Boa para dar para você. E você que também, a pessoa que for ouvir essa live aí, tá? Depois, ou pode ouvir essa live no meu canal do YouTube, tá? Que é o Conexão Cairós, Pastor Alexandre Freitas. Eu tenho um canal do YouTube que lá tem várias lives minhas. Você pode ter perguntas assim, pô, eu não falo, tô falando de vários assuntos, tá? Eu falo de assuntos religiosos e assuntos sociais, tudo. E você vai ver no meu canal lá várias lives, lá vários vídeos que você pode tirar suas dúvidas, tá? Entra lá e pergunta. Então você pode perguntar para uma dessas mulheres aí, todas aí, para poder pedir um auxílio, porque elas são estudantes de psicanálise, né? Estão estudando psicanálise, já estão aí já fazendo os seus estágios e com certeza estão aptos com a experiência dela pessoal. Valeu, gente? Queria agradecer a presença de todos, tá? Compartilhe o máximo que puder desse vídeo, que esse é um vídeo esclarecedor, tá? No dia 12, na terça-feira que vem, nós vamos estar aqui nesse mesmo horário, tá? Você que entrou agora aí, tá? Você que entrou agora, eu vou publicar o vídeo e você pode ver o vídeo depois, tá? Não tem nenhum problema, você pode ver o vídeo depois, ou você pode entrar no meu canal lá do YouTube e presenciar tudo ele. Queria agradecer a presença de cada um que participou hoje dessa live, que eu acho que foi de suma importância, uma live que trouxe um bom esclarecimento, e falar que você, mulher, você é importante. Você não se permita ser abusada, não se permita ser violentada, não se permita. Com certeza, se alguém não te der valor, alguém vai dar o valor, porque às vezes a autoestima está em você. Você não precisa estar dentro dos padrões do que a mídia fala de beleza para poder ter o reconhecimento, mas sim o conhecimento é interior, está dentro de você. Valeu, um abraço para todos, uma boa noite. E terça-feira que vem nós estamos nesse mesmo horário. Valeu, galera. Boa noite, tchau, tchau.